boa noite. A polícia foi acionada por causa da suspeita de uma bomba em uma casa lotérica no Manoa, zona norte da cidade. Desde o começo da tarde, um tumulto se formou no local. E é para lá que nós vamos ao vivo com a repórter Lane Guzmão. Boa noite, Lane. Está confirmado, trata-se mesmo de um explosivo? Amanda, ainda não foi confirmado se tratava-se realmente de um explosivo, mas por medida de segurança, a Polícia Militar detonou o objeto encontrado em frente à loteria. Segundo as informações de testemunhas, 2 pessoas chegaram por volta das 3 horas da tarde, anunciaram o assalto e ameaçaram os funcionários da loteria com o objeto, dizendo ser uma bomba. Na hora, um cliente que estava na loteria conseguiu intervir, frustrou o assalto e os policiais da Sexta SICOM passaram na hora e conseguiram ali evacuar o prédio da loteria e o artefato, o possível artefato, o objeto encontrado no lugar, foi detonado agora às 6 da tarde. Quem tem os detalhes sobre toda essa grande operação que foi realizada aqui no bairro do Manoa é o comandante da Sexta SICOM, capitão Wallason Lira. Boa noite, comandante. Então, quer dizer, foi mobilizado, a gente vê que vocês fizeram aí o isolamento da área, tudo por medida de segurança. Isso, foi feito isolamento, medida de segurança aproximadamente 100 metros, para que fosse feita essa implosão aí desse possível artefato, pela dimensão da implosão, existe a possibilidade de realmente de ser grande, de realmente ser verdadeiro. E como já foi falado, você bem falou aí, a ocorrência iniciou aí por volta das 15 horas. 2 elementos já adentraram a loteria, um armado com arma de fogo, rendeu o caixa e o outro tentou acender esse possível artefato. E no momento que ele estava acendendo, alguém que a gente não conseguiu identificar ainda se era funcionário do estabelecimento ou se era um cliente da loteria, possivelmente entrou em via de fato com um elemento lá e esse objeto caiu. Eles tentaram efetuar disparo, não conseguiram e evadiram-se do local. A viatura ainda avistou, mas não foi possível a abordagem, em virtude aqui do local, um trânsito intenso, não foi possível fazer a abordagem. Os funcionários disseram que eles tentaram disparar ainda contra as pessoas que estavam lá dentro. A loteria ela estava lotada, e para tentar intimidar qualquer reação de outra pessoa no interior, eles tentaram efetuar o disparo, mas de acordo com as testemunhas, o disparo falhou também. Eles não conseguiram efetuar o disparo e montaram na motocicleta e evadiram esse local. Ok, muito obrigada. A movimentação aqui ainda é muito grande. Muitos funcionários deixaram as lojas às 3 horas da tarde e estão aguardando a liberação da polícia para entrar nas lojas, retirar os objetos pessoais para poder ir embora. O local continua isolado à espera da perícia da Polícia Civil, que é quem vai confirmar se tratava-se realmente de um artefato ou não. Amanda. Obrigada, Lane, pelas informações. Uma boa noite para você. E a violência imperou em Manaus de ontem para hoje. Em menos de 12 horas, 10 pessoas foram assassinadas, dentre elas um policial militar. Há suspeita que em um dos outros casos, as vítimas teriam sido os assassinos do PM, em uma vingança pela morte do policial. Essas imagens de câmeras de vigilância mostram o momento em que o policial militar é assassinado. O sargento Elci Lima, de 49 anos, segundo colegas de farda, fazia um bico como vigilante nesse conjunto residencial no Tarumã. O PM teve a moto e a arma roubada pelos bandidos. Dizendo que tinha sido um sido alvejado numa moto, tinha jogado ele na estrada. Ao ir lá, umas 3 viaturas que nos estavam nos apoiando, deparemos com um candidato reconhecido, porque ele já era nosso parceiro de muito tempo. Ao ver ele, nós reconhecemos logo que era um militar, que tirava segurança nesse local. Após o assassinato do PM, uma série de homicídios foi registrada na cidade. Na madrugada de hoje, 3 pessoas foram executadas no Lírio do Vale. Segundo testemunhas, um carro preto circulou pelo bairro e os ocupantes atiraram nas vítimas. O primeiro a ser morto foi José Antônio da Silva, na rua General Médici. Na rua Camarão Amarelo, os ocupantes de um veículo com as mesmas características deram mais de 15 tiros e mataram outras 2 pessoas. A noite de ontem e a madrugada de hoje já é considerada uma das mais sangrentas dos últimos anos na capital amazonense. 10 pessoas foram assassinadas. 3 dessas vítimas teriam sido executadas por suposto envolvimento com a morte do policial militar. Mas tudo isso já está sendo investigado pela Polícia Civil.
É um fato atípico, né? Foram 7 ocorrências com 10 vítimas. Os investigadores, a partir do momento em que chegaram para trabalhar hoje, né, sem contar o pessoal do plantão que não dormiu fazendo os locais de crime, inclusive já estão trazendo elementos de informações consistentes para que a gente possa chegar à autoria, né, ou enfim, algumas linhas de investigação nesses casos relacionados a essa madrugada. As outras 2 mortes da madrugada foram registradas no Parque das Nações e na colônia Santo Antônio, na Zona Norte. Já no Tarumã, na Zona Oeste, um triplo homicídio assustou moradores da Invasão das Luzes, no ramal da Anaconda. 3 homens foram executados a tiros e ainda tiveram os corpos queimados. Uma 4ª vítima sobreviveu e está internada no Hospital João Lúcio. Segundo essa testemunha, os assassinos estavam encapuzados. Eram 2 horas da manhã, eu escutei 2 tiros pro lado da mata. Aí deu uma parada, depois deu mais 4 disparos. E depois dos 4 disparos, uma mulher pedindo socorro. E então a gente viu os carros saindo, que eram 4 carros e uma moto. E segundo pessoas que viram, disseram que essas pessoas estavam todas mascaradas. Falaram se desconfiaram se eram policiais? Desconfiaram que eram policiais. No local do crime, a polícia encontrou um caderno com anotações e uma balança de precisão. Até o início da tarde, somente uma vítima havia sido identificada, como o carpinteiro José Augusto Souza, de 48 anos. A Delegacia de Homicídios também investiga o caso e não descarta a hipótese de envolvimento de um grupo de extermínio nesse crime. A gente pode considerar que há pessoas organizadas para esse fim ilícito. Agora, eu costumo falar, nós estamos aqui para justamente reprimir essa prática e não tenham dúvida que, mais uma vez, fazendo um trabalho integrado, se for efetivamente grupo de extermínio, nós vamos tirar de circulação. Em entrevista para a TV Crítico, o secretário de Segurança Pública disse que determinou a apuração imediata dessas mortes. Essas mortes serão investigadas com prioridade, né? Ocorreram de maneira atípica. Nós temos uma média de 2 a 3 mortes por dia. Nós já considerávamos um índice muito alto. Eventualmente, como ontem, essas mortes saem da curva. Alguma coisa aconteceu e o doutor Ivo e mais equipes de apoio que nós já determinamos que apoiassem um delegado de homicídios nessa questão, estão trabalhando intensamente para descobrir o que aconteceu e responsabilizar os culpados. A questão da criminalidade pequena que você falou, assaltos a ônibus, eu tenho certeza absoluta que com essa mobilidade, com essa possibilidade de tempo de resposta maior, nós vamos diminuir consideravelmente, a população pode esperar. Com relação aos crimes bárbaros e as execuções, o combate ao crime organizado, ao tráfico de drogas é determinante. E aí a gente paga algum preço no começo, mas certamente nós vamos colher frutos em breve. A polícia apresentou hoje um homem acusado de estelionato. O suspeito se passava como servidor do Tribunal de Justiça do Amazonas e, em troca de dinheiro, prometia empregos no órgão. Pelo menos 5 vítimas já compareceram na delegacia. Há cerca de um mês, este homem, que não quis ser identificado, caiu no golpe do suspeito. Ele estava desempregado e decidiu ir pelo caminho aparentemente mais fácil, em busca de emprego. Ele chegou para mim e falou mesmo assim, tá afim de trabalhar no tribunal? Não, eu disse, pô, eu tô. Ele disse, pô, vai pintar umas vagas lá. E aí eu me interessei, vi ele fardado, vi ele com coldre, né? E aí, dirigindo um carro, aí ele pegou e me prometeu esse trabalho. E disse que tinha que pagar um curso da Sejus, que eu ia fazer esse curso com 15 dias e logo eu ia conseguir esse emprego de motorista lá no tribunal do TJ, né? No total você pagou mais de R$1.000? R$1.050 eu paguei para ele. Ezequias Nunes da Silva, de 25 anos, foi preso no conjunto Parque das Nações, na zona norte de Manaus. Ele vestia esta blusa quando foi autuado em flagrante pela polícia. No momento da abordagem, nós tivemos a felicidade de flagranteá-lo no estelionato, porque ele estava tentando aplicar mais um golpe. Ele iria receber R$1.000 para que ele conseguisse contratos de segurança junto ao Tribunal de Justiça do Amazonas para beneficiar essa pessoa. Até o fim da manhã de hoje, pelo menos 5 vítimas compareceram à delegacia e reconheceram o suspeito. Para a polícia, casos como esse têm se tornado comum, principalmente em tempos de crise econômica. Provavelmente as pessoas têm pessoas desempregadas,
pessoas que querem trabalhar, pessoas que não querem se envolver no mundo do crime. Porém, antes de mais nada, concurso público, qualquer órgão estadual, seja municipal ou federal, procurem saber se há um edital, se há uma regra do concurso, procurem saber, liguem para o órgão, procurem saber se está havendo uma seleção, ainda que terceirizada, ainda que seja de uma empresa terceirizada. Esse é o caminho. Por telefone, a assessoria de comunicação do Tribunal de Justiça do Amazonas informou que não possui nenhum servidor chamado Ezequias da Silva Nunes em seu quadro de funcionários. Um professor de 44 anos foi agredido por um aluno dentro da sala de aula em uma escola na zona centro-oeste de Manaus. A repórter Catiana Pontes tem mais informações. Por volta de 10 horas da manhã, na Escola Estadual Raimundo Gomes Nogueira, que fica no bairro Ajuricaba. Nath, vamos entrar com esse vídeo dessa tortura? Que teria Será que a gente não chama a Lani para a atenção do aluno durante a gente podia entrar com esse vídeo dessa tortura aí. O aluno, que também não teve o nome revelado, um adolescente. Essa história da tortura, eles estão dizendo que conseguiram um vídeo, baixaram um vídeo, estão fazendo um copy. E foi autor da agressão. O caso foi registrado aqui na delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Eu converso agora com a delegada responsável pelo caso, titular aqui da delegacia. Doutora, quais os procedimentos adotados com base na denúncia feita pela vítima? A vítima foi prontamente atendida, requisitado o exame próprio de corpo de delito, encaminhado para o atendimento médico e de socorro, já designada a audiência. Nessa audiência, concluído toda a investigação, todo o apuratório, será encaminhado à Justiça para a responsabilização do adolescente para impedir qualquer ato de violência no âmbito escolar. Obrigada, doutora, pelas informações. O professor e o aluno devem ser ouvidos na próxima semana aqui na delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Catiana Pontes para o A Crítica na TV. Informou que o professor, que era pedagogo da escola, não concluiu o relatório da ocorrência porque precisou receber atendimento médico. Amanhã ele deve retornar à escola e dar mais detalhes sobre o que aconteceu. O adolescente vai cumprir suspensão de 3 dias e o caso vai ser acompanhado de perto por uma equipe da secretaria. Foi enterrado hoje o corpo do policial militar Elcir da Silva de Almeida, que foi assassinado na frente da casa dele no bairro União da Vitória, na Zona Norte. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que os 2 homens abordaram o sargento e atiraram nele. Este homem foi espancado por populares depois de assaltar uma mulher no bairro São Jorge, zona centro-oeste de Manaus. Ele ficou bastante machucado e as agressões só foram interrompidas com a chegada da polícia. 2 integrantes da facção criminosa Família do Norte foram presos hoje no Rio de Janeiro. A operação foi em conjunto com a Coordenação de Inteligência Carioca. Eles estavam com 10 pacotes de maconha que seriam vendidos nos morros do Jacaré e Chapadão. A Polícia Federal, com o apoio do IBAMA, cumpriu hoje 3 mandados de busca e apreensão no Amazonas em operação para combater a extração ilegal de ouro em terra indígena. A operação foi deflagrada em mais 4 estados brasileiros desde a madrugada e os prejuízos chegam a 17 milhões de reais. 26 lojas de compra e venda de ouro e diamante que ficam localizadas no centro de Boa Vista foram investigadas e vários documentos apreendidos. A operação Wareri Coxi é para combater e desarticular uma organização criminosa que agia na extração ilegal de ouro e pedras preciosas nas terras da reserva Yanomami, no extremo norte de Roraima. Aproximadamente 150 policiais federais de várias regiões do país cumpriram 313 medidas judiciais nos estados de Roraima, Amazonas, Pará, Rondônia e São Paulo. Destes, 95 mandados de busca e apreensão e uma prisão foram aqui em Roraima. Foi iniciada simultaneamente em todos esses estados a operação com o cumprimento desses mandados, que o objetivo é desbaratar, desmantelar essa organização criminosa que mexe com o ouro ilícito que é retirado das terras, principalmente da terra indígena Yanomami, é lavado, é transportado, é comercializado e chega nas DTVMs, que são as distribuidoras de títulos e valores mobiliários.
lá em São Paulo que transformam esse produto ilícito aqui na origem em produto lícito. Os crimes investigados são de associação criminosa, extração de recursos naturais de forma ilegal, uso indiscriminado de mercúrio, receptação de bens provenientes de crime. A Polícia Federal informou que a organização criminosa investigada é formada por empresários, funcionários públicos, donos de garimpo, joalheiros e pilotos de avião. Então nós estamos focando a questão da extração dos executores, que são diretamente ligados a isso, que é repassado para os intermediários, que são lojistas que se encontram no centro da cidade, os quais eles concentram e repassam para os financiadores. Esses financiadores já é um público mais reduzido e que é localizado nos grandes centros do país. Ainda segundo a Polícia Federal, além dos prejuízos ambientais, a sonegação chega a aproximadamente 17 milhões de reais. E na manhã de hoje houve uma audiência pública na Câmara Municipal de Manaus. O assunto era a possível mudança no horário do expediente, principalmente do comércio. O objetivo é tentar reduzir o fluxo de carros e amenizar os congestionamentos na cidade. Mas ao contrário das ruas de Manaus, o plenário não estava lotado. Não é de hoje que o congestionamento é motivo de dor de cabeça para muita gente. E agora a preocupação chegou à Câmara Municipal de Manaus. Mas pela lotação do plenário, parece que o assunto não tem muita importância para os vereadores. Ou eles ficaram presos no trânsito. Por aqui, diferente das ruas de Manaus, o cenário é bem vazio. Depois de não ter muito sucesso com o projeto que previa o rodízio de placas, o vereador Mário Frota, um dos poucos presentes, apontou a mudança de horário de expediente como uma possível solução para os engarrafamentos. Não adianta sair todo mundo ao mesmo tempo para o seu trabalho, para levar o filho para o colégio. É preciso organizar isso, mudar os horários. Por que nós temos que começar trabalhando aqui às 8 horas? Podemos entrar, começar às 9 e vamos só prorrogar mais 1 hora pela parte da tarde. O Manaus Trans já estudava medidas para amenizar a situação. Nós vamos aprofundar os nossos trabalhos, que nós já começamos, de modo a nós termos um diagnóstico e um prognóstico do que vai acontecer com a modificação. A ideia é alterar o período de funcionamento do comércio na tentativa de reduzir o congestionamento nas principais vias de Manaus. Mas com a possibilidade de mudança, vem à tona uma outra preocupação com a segurança. Junto a isso, claro, vem a iluminação, vem a mudança de horário do transporte, também para transportar os funcionários que ali trabalham. Quer dizer, se nós conseguirmos ter segurança e uma melhor iluminação do centro, possivelmente nós vamos conseguir aumentar, inclusive, o fluxo de pessoas. Segundo o Manaus Trans, a frota de carros em Manaus chega a quase 700 mil veículos. E enquanto o projeto é discutido, 3 mil novos carros são emplacados por mês aqui na capital. E na contramão das chuvas, o prefeito de Manaus anunciou hoje que quer acelerar o programa de obras da cidade, com a contratação de 1.000 trabalhadores terceirizados. Quem traz as informações para a gente é a repórter Samira Benoliel. Boa noite, Samira. Quais são as prioridades do município para este ano? Olá, Amanda, boa noite. Olha, o prefeito disse que tem aí várias prioridades com esse pacote de obras, como tapa-buraco, meio-fio e revitalização do centro histórico, que inclui a Praça da Matriz e a Nova Eduardo Ribeiro, com orçamento que chega a 6 milhões de reais, com prazo para terminar de 10 meses. E olha só que bacana, a gente vai mostrar agora as imagens de como deve ficar uma das vias mais importantes do centro. O projeto da prefeitura quer resgatar a avenida como antigamente. Um novo pavimento deve ser colocado com pedras portuguesas. O mesmo será feito com asfalto, que vai dar lugar aos paralelepípedos. Com relação aos trilhos do antigo do bonde, a ideia é deixá-los em exposição. Também serão implantados canteiros com árvores. As esquinas vão receber rampas e faixas para dar acessibilidade aos pedestres. Os passeios, de modo geral, terão iluminação decorativa de LED. Já a famosa Praça da Matriz, na proposta, inclui ainda a abertura de uma via de passeio público para retomar
retomar a visibilidade dos monumentos inseridos no espaço, bem como do seu entorno também. O projeto atual prevê ainda a abertura da parte da Avenida Eduardo Ribeiro, evidenciando o canteiro central, que será refeito, deixando o relógio municipal e o obelisco em frente ao porto com maior destaque visual. Os elementos vão ficar em estruturas fora do canteiro central, mas no mesmo traçado, compondo uma paisagem aí com os jardins de palmeira, iluminação tipo cajado de São José e piso com trechos de pedra portuguesa. Tanto o relógio quanto o obelisco terão como proteção lombofaixas. A rua interna da praça, em frente ao antigo aviaquário, também será reaberta, mas apenas em ocasiões determinadas. Em geral, vai funcionar apenas para a circulação de pessoas. Mas tudo isso deve acontecer no segundo semestre deste ano, depois das chuvas diminuírem, enquanto os projetos estão aí em fase de finalização e, para serem aprovados, vão precisar do ok do IPHAN. E a gente espera que realmente as chuvas diminuem, Amanda, para a gente ver aí a nova Eduardo Ribeiro e a Praça da Matriz renovadas, né? Que muita gente aí está esperando por essa revitalização há muito tempo. E como antigamente, então, quem diria, né? É verdade, Samira. A gente espera que seja logo, então. Muito obrigada. Daqui a pouquinho a gente volta a falar com você. E hoje os vereadores discutiram também uma proposta do Departamento Nacional de Infraestrutura para readequar o porto da Manaus Moderna no centro da cidade. O projeto é para 2025, mas já vem causando muita polêmica. Essa é a segunda reunião promovida pela Comissão do Meio Ambiente da Câmara Municipal para discutir o projeto do DENIT para o porto da Manaus Moderna. Mesmo que esteja prevista para ser executada em 2025, os vereadores dizem que a obra precisa ser bem avaliada. Isso é uma obra muito grande, que passa dos 270 milhões de reais. Portanto, é uma obra que não pode deixar de ser discutida pela cidade de Manaus, no caso pelos vereadores, pela Câmara de Manaus. E nós chamamos para cá o DENIT, chamamos para cá o Implurb, chamamos para cá todos os órgãos envolvidos nessa obra. Na última discussão, o Implurb apontou pelo menos 8 pontos que deveriam ser readequados. Um deles diz respeito à área destinada aos pedestres. Os principais conflitos é que ele é basicamente um projeto de aterro. Ele cria 66 mil metros quadrados de área na frente da Avenida Manaus Moderna, e essa área, quase 90% dela é dedicada a asfalto, ou seja, é um projeto que privilegia os veículos, os caminhões, e relega o pedestre e as pessoas. Os representantes do DENIT não quiseram falar sobre o projeto, mas o líder da prefeitura já adiantou que ele é inviável. O que eu assisto aqui é um projeto de revitalização completo do porto, mas que não prioriza a memória do porto. O Museu do Porto, fechado há mais de 15 anos, não é prioridade neste projeto. E depois de muito empurra-empurra sobre a responsabilidade pela recuperação das ruas do Distrito Industrial, na zona sul da cidade, hoje a Secretaria de Infraestrutura do Estado assumiu o compromisso de resolver o problema. As obras começam no mês que vem. Dirigir pelas ruas do Distrito Industrial não é uma tarefa fácil. Por causa dos buracos, muita gente prefere desviar o caminho. Mas para este motorista não tem jeito. Ele trabalha aqui e só acumula prejuízos. Toda semana eu paro para manutenção, toda semana. Fora pneu, né? Que pneu de carreta, qualquer buraco que vai caindo, dependendo da profundidade dele, vai rasgando o pneu, tudo. E o prejuízo todo é do motorista, que a empresa não assume isso. Quem assume é, no caso, o motorista, né? O problema já é bem antigo e depois de muitas reclamações, nesta quinta-feira, a secretária de Infraestrutura do Estado anunciou um convênio com a Suframa para finalmente recuperar as vias. E nós fizemos um trabalho a 4 mãos no sentido de dar celeridade em todo esse trabalho. E a gente acredita que na primeira semana de junho a gente já possa dar a retomada das obras, já com o verão intenso, e a gente possa realmente fazer um trabalho de qualidade. 33 ruas devem ser revitalizadas e outras 3 vão ser construídas até junho do ano que vem. Uma obra com atraso de 2 anos, já que esse mesmo convênio tinha sido assinado em 2012. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura, a demora foi causada por um erro no projeto, que foi feito 5 anos antes do serviço ser contratado. Com o passar do tempo, os buracos foram ficando maiores e agora vai ser preciso mais tempo e mais dinheiro. A obra completa foi licitada em 104 milhões de reais.
Considerando que nós começamos em 2013, aí 2013 e 2014, nós fizemos 40% do trabalho. Então a gente vai precisar de no mínimo mais 1 ano e 3 meses, 1 ano e meio, para que a gente possa concluir. Hoje circulou um vídeo na internet em que policiais militares da Força Tática foram flagrados ameaçando e espancando 3 pessoas. Nas imagens, um homem de joelhos recebe vários golpes na costa. A agressão foi filmada a partir das câmeras de segurança na rua São Francisco, comunidade Jesus Me Deu, no bairro Terra Nova, na Zona Norte. O caso foi denunciado hoje à Corregedoria da Polícia Militar, que abriu um inquérito policial e já afastou os envolvidos. Uma pesquisa divulgada pelo IBGE mostra que nos primeiros meses desse ano aumentou o número de desemprego no Amazonas, o que pode significar menos contratações para o comércio, inclusive para datas importantes como o Dia das Mães. O Dia das Mães se aproxima, mas a sapataria onde o Valdson trabalha não vai contratar vendedores como no ano passado. Nós estamos contratando menos do que nos outros anos, porque devido ao movimento, mesmo que está numa certa crise, sabe? O raciocínio do seu Valdson é compartilhado por outros empregadores. Em tempos de crise, o comércio costuma evitar novas contratações e manter quem já está empregado. E o resultado disso é o aumento na chamada taxa de desocupação. Um estudo divulgado pelo IBGE mostra que no primeiro trimestre de 2014, o Amazonas tinha 132 mil pessoas desempregadas. Em 2015, no mesmo período, esse número subiu para 157 mil pessoas. A taxa de desocupação no primeiro trimestre de 2015 ela é superior à taxa de desocupação registrada para o Brasil. Enquanto o Brasil registrou 7,9% de taxa de desocupação, o Amazonas representou 9,4%, a segunda maior da região norte. Os números foram influenciados pelas demissões no polo industrial, a falta de novas vagas no comércio e o aumento na quantidade de jovens em idade para trabalhar. A partir de agora, o IBGE vai coletar trimestralmente informações sobre o mercado de trabalho no Brasil. O próximo relatório vai ser divulgado em julho. Valdenice, que é trabalhadora temporária, torce para estar fora dessa estatística. O contrato dela termina em junho. Prefiro ficar ativado na loja, vender bastante, chegar na minha meta e ficar na loja, que eu estou adorando. O bom é estar empregado, né? Com certeza. Futebol. Na noite de ontem, o Princesa dos Solimões garantiu a vice-liderança do campeonato amazonense ao vencer o Rio Negro por 4-0. Logo no início da partida, o Princesa mostrou superioridade. Nos primeiros minutos, Carlinhos tocou para Edinho, que esperava ansioso para marcar, mas desperdiçou. O Tubarão pressionou o Rio Negro, que teve a primeira chance de gol aos 12 minutos. No calor das emoções, alguns cartões amarelos. Mas aos 17 minutos, o primeiro gol finalmente veio. Léo Paraíba cruzou e Carlinhos foi lá e completou. No segundo tempo, o time do Rio Negro voltou com todo o gás. E isso inclui o goleiro, que fez defesas inacreditáveis. Aos 19 minutos de rebote, Edinho foi lá e fez, garantindo a artilharia do campeonato amazonense. Agora ele tem 10 gols junto com Charles. O Charles fez 2, a gente inteirou 10 gols. Sempre colado nele, não tem que deixar ele fugir fazer muito gol, mas graças a Deus fui feliz, hoje fiz um gol. Poderia ter feito mais, mas Deus não quis, então a gente tem que trabalhar para melhorar mais ainda no próximo jogo. Mas os gols não pararam por aí. O Tubarão foi para cima do Rio Negro e Léo Paraíba ainda fez mais 2 e levou a torcida à loucura. Nosso intuito era conseguir, independente que fosse de 1, ou de 2 ou de 3, era o 3 pontos. Graças a Deus somos bastante felizes. Estava precisando de um gol, graças a Deus fiz 2. Devo muito ao meu grupo também, então a gente está bastante unido, estamos no caminho certo. Fim de jogo, 4 para o Princesa e 0 para o Rio Negro. Estávamos também com alguns desfalques, né? Estava sem Diogo, sem Luiz Ricardo. Não foi a nosso favor, mas a gente esperava também um jogo mais imprensado, mais parede, e mérito também para o Princesa, que fez uma boa partida. E o Nacional está mais absoluto do que nunca. O time goleou o Manaus e ainda tirou do rival as esperanças de ir às semifinais.
Mal começou o jogo e o atacante Tubarão tentou abrir o placar para o Manaus. Leonardo também tentou finalizar várias vezes, mas a noite não era dele. E quem balançou a rede foi Peter, após falha da zaga. 1-0 Nacional. No final da primeira etapa, Fininho aumentou numa cobrança de falta. 2-0. No início do segundo tempo, depois de contra-ataque de Leonardo, Charles recebeu a bola e marcou mais um para o Nacional. O Gavião descontou de falta com Thiago Mariano, que meteu a bola lá onde dorme a coruja. 3-1. Fábio Gomes fez uma entrada dura em Leonardo e foi expulso. O jogador não aceitou a punição e se irritou. Thiago Versosa entrou no lugar de Léo e no primeiro toque de bola fez o 4º gol do Nacional na partida. Quem fechou a conta foi Charles. Fim de jogo 5-1 para o Leão da Vila. O primeiro tempo não foi o que nós esperávamos, mas nós voltamos com a minha pegada no segundo tempo, consegui fazer os gols e ajudar a minha equipe. Será jogo para 9, 10-1, tranquilamente. A superioridade foi tamanha. Mas é natural que isso aconteça, a gente sabe que o Manaus tem dificuldades, mas futebol é isso, cara, é caminhar para frente, tentar vencer tudo aquilo que passa. Vamos ver agora como ficou a classificação depois dessa 14ª rodada. O Nacional continua como líder invicto com 42 pontos. O Princesa em segundo com 30. Fast Club vem logo depois com 28 pontos e fechando o G4, Penarol com 27. Em quinto lugar aparece o São Raimundo com 22 pontos. Em sexto, o Manaus com 16. Nacional Borbense em sétimo e Iranduba em oitavo, os dois com 15 pontos. Rio Negro com 7 pontos e o Lanterna Operário com apenas 1 pontinho. E agora vamos mudar de assunto. No final do mês, Manaus vai receber um evento gastronômico e cultural que deve mudar a rotina do centro da cidade. Vamos voltar a falar com a Samira Benoliel. Samira, o que vai ter nesse mega evento e onde é que ele vai acontecer? Vai acontecer num Paço Municipal, Amanda, e olha, eu posso garantir que não vai faltar muita comida boa, viu? O evento, organizado aí pela Prefeitura de Manaus, vai trazer para a cidade grandes chefes de cozinha renomados e também regionais. E a novidade é que todo mundo pode participar mesmo, porque 30 chefes locais vão apresentar pratos com porções pequenas e preços populares para ninguém deixar de experimentar. Também vão ter food trucks com os famosos sanduíches artesanais e regionais também. O X Caboquinho, por exemplo, promete aparecer por lá reinventado. Os veículos vão ficar estacionados na Avenida 7 de Setembro, ao lado do Paço Municipal. Para receber a população, serão 2 dias de evento, no dia 30 e no dia 31. Lá também vão ter banheiros químicos, palcos, som, iluminação, barracas dos restaurantes e geradores de energia, que vão proporcionar aos visitantes uma experiência única. O prefeito de Manaus diz que toda essa ação faz parte aí do evento turístico, de um evento turístico que quer transformar ali o centro histórico, também faz parte dessa revitalização que quer transformar aí, o centro em ponto turístico com esses grandes eventos aí nacionais e até mundiais. Volto com você, Amanda. Muito obrigada, Samira, pelas informações. E a gente fica por aqui, mas não deixe de nos mandar a sua opinião e suas sugestões de reportagem. É só mandar um e-mail para critica.tv@critica.com. Anotou? Então fale com a gente. Uma ótima noite para você e até amanhã, às 15 para as 7, depois do Cidade Alerta. Eu espero você.